Bom, uma segunda questão fundamental dessa semana foi a votação no STJ do habeas corpus, né? Pedido pelos advogados do Lula, habeas corpus preventivo para a eventualidade de ser decretada a prisão dele pelo TRF4, né? Quando o TRF4 analisar aí todas as alegações da defesa do Lula. Bom, a votação no STJ jogou um balde de água fria naquelas pessoas que acham que em algum momento as instituições vão salvar o Lula da prisão, né? Uma coisa importante que a gente deve mostrar, que aparentemente não fica clara para a maior parte das pessoas, é o seguinte: tanto a decisão do TRF4 de eventualmente vir a prender o Lula, como eles já anunciaram que eles vão fazer, como a decisão do STJ, que tirou o corpo fora da questão, elas são decisões absolutamente ilegais, né? O STF, nós estamos denunciando isso aí há muito tempo, e muita gente achava que não era problema. O STF se transformou no Congresso Nacional número 2. Ele é o segundo poder, o segundo modo de dizer, né? Na realidade, ele é o primeiro poder legislativo do país, né? Já faz muito tempo que o STF vem tomando decisões, criando leis, né? Criando legislação que é uma coisa que absolutamente não é da competência do STF. A competência do STF, que nós questionamos também como competência, seria de interpretar a Constituição. Muita gente acha normal isso daí, né? Nas escolas de direito, muita gente se ensina que a função dos juízes é interpretar as leis, o que não é bem verdade, porque a interpretação das leis dá ao juiz o direito de legislar, né? Se o juiz pode interpretar a lei, então ele tanto pode interpretar a lei de um sentido A como no sentido B. Você tem que ter uma lei que tenha um sentido claro e a função do juiz é aplicar a lei. A lei diz A, o juiz tem que ver os fatos e ver se corresponde a A e tomar uma decisão, e não interpretar o que a lei quer dizer, o que eu acho que a lei quer dizer. A lei diz que você não tem que ser preso só depois do trânsito julgado, mas eu acho que seria melhor para o bem da nação, das mulheres, crianças, dos animaizinhos, que você fosse preso logo na primeira instância, porque eu sou uma pessoa com espírito carcerário. Então eu interpreto a lei dessa maneira. Isso é uma coisa totalmente absurda. Bom, o STF foi além disso daí, né? Não ficou na aparência da formalidade de interpretar a lei. Ele já diretamente, ele se lançou já há muito tempo na aventura de criar ele mesmo as leis necessárias. A gente pode ver muitas decisões do STF, são decisões que ou passam por cima do Congresso Nacional ou usurpam a competência do Congresso Nacional. Bom, isso é uma aberração total, né? Tem feito parte aqui de todo o processo do golpe de Estado, tem sido um elemento fundamental do golpe de Estado, e mostra também que a questão, né, da existência de um Estado de Direito, da vigência da Constituição Nacional, isso daí tudo é uma coisa ultrapassada, não existe mais. O que existe agora são pessoas, né, como aqueles reis de antigamente, que tomam a decisão da cabeça deles, né? Se eles acharem que A é bom, é A. Se eles acharem que B é bom, é B, não tem lei.
Eles são a lei, eles decidem o que deve ser feito. Bom, eles tomaram uma decisão dessas, né, que é a seguinte, que embora a Constituição diga que a pessoa só é culpada e só deve cumprir pena com o processo tendo passado por todas as esferas de recurso e tendo esgotado todos os recursos, que no Brasil são 4 esferas de recurso, 4, tá certo? Eles decidiram que se você for condenado nas primeiras 2, o resto não interessa. Aí apareceram vários charlatães, no Brasil está cheio, com título de doutor, anel de doutor no dedo, né? Que é uma tradição nacional, você ter pessoas totalmente ignorantes, com um anelzinho de doutor, um diploma na parede, e aí todo mundo dá atenção ao que essa pessoa fala. Alguns falaram assim, não, se a pessoa já foi culpada em segunda instância, o resto é pura formalidade. Como assim? Ele poderia dizer o seguinte, se ele foi acusado, já põe ele na cadeia, porque o resto é formalidade. São considerações e comentários totalmente absurdos da direita, dos quais os jornais estão cheios, né? E a direita inventou também o seguinte, que a condenação em segunda instância ajuda a combater a corrupção. Essa que a gente não vê de maneira nenhuma aumentar no Brasil, né? É tudo uma coisa absurda, mas o fato importante, significativo, é que embora a Constituição diga que você tenha que esgotar todos os recursos, ou seja, que o processo tenha trânsito em julgado, tenha transitado em julgado completamente, acabadamente, eles querem aplicar todos os efeitos da condenação em segunda instância como condenação definitiva para o Lula. O que é, né, uma coisa não apenas absurda, né, o PT tirou uma nota protestando, etc. e tal, mas que a gente deveria dizer com clareza, já disse aqui, mas é preciso repetir. Isso é um golpe de Estado, é um golpe de Estado dentro do golpe de Estado. Porque vejam bem, né, vamos parar um minutinho para pensar, vamos refletir. O que é que o golpe de Estado de 1964 fez? Ele passou por cima da Constituição. É ou não é? Os militares, com os atos institucionais e outras medidas, rasgaram a Constituição que tinha sido estabelecida na década de 40. Quando a Constituição diz que a pessoa não pode ser presa antes do trânsito em julgado, que é a 4ª instância, e querem que isso daí vigore a partir da 2ª instância, é a mesma coisa que o Castelo Branco fez com os atos institucionais. Isso é um ato institucional do STF. É uma medida típica de um golpe de Estado, como várias outras coisas que estão acontecendo aí, como a famosa teoria do domínio do fato, como a metodologia que o Moro e o Dallagnol utilizaram para condenar o Lula. Quer dizer, tem um apartamento lá. O apartamento não está no nome do Lula, mas eu acho que tudo isso daí é uma malandragem do Lula para receber propina e, portanto, ele nunca colocou apartamento no nome dele. Aí alguém pergunta, mas ele mora no apartamento? Também não mora, nunca ocupou o apartamento. Ele guarda, sei lá, a roupa velha dele no apartamento lá para mostrar que ele tem a posse do apartamento? Não, nunca ninguém estabeleceu nenhuma relação do apartamento com Lula. Mas veio um cara lá e falou, não, esse apartamento era destinado ao Lula como propina. E pronto, né, com base numa suposição, lá se vai a pessoa para a cadeia. Da mesma, nós temos que entender o seguinte, que para os que defendem esse método como sendo um método repressivo contra os corruptos. Com o mesmo método, eu posso supor que o cidadão que está dirigindo um caminhão cheio de dinheiro, tá certo?
com uma carta que diz que esse é o seu pagamento pela propina, para assinada, carimbada em cartório e tal, eu posso supor que nada disso tem importância e que ele é inocente. Supor, a gente supõe qualquer coisa, não é? Por isso que a justiça não pode ser baseada em suposições, mas teria que ser baseada em provas reais. Por isso que uma mera delação não vale, porque você pode apertar um cidadão lá, ele vai lá e põe, né? Você põe o cidadão no pau de arara, aí ele incrimina a própria mãe dele. Você pressiona esse pessoal, você dá para eles a possibilidade deles pegarem 20 anos de cadeia, mas se eles delatarem fulano sair, tudo bem. Lógico que ele vai delatar. Isso daqui é tudo um sistema de justiça de característica ditatorial, que culmina com esse negócio da segunda instância. Quer dizer, o que nós estamos assistindo é uma ditadura, resultado do golpe. E golpe em cima de golpe contra a Constituição Nacional. Bom, então essa decisão desses juízes, a decisão do Moro, a decisão do STJ, nada mais é do que uma calhordice institucional, uma canalice desses juízes, que estão procurando ocultar um processo de perseguição contra uma determinada pessoa, um determinado partido. Uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: depois de 10 votos, né, do Moro, do TRF4 e do STJ, acreditar que as instituições vão resolver oferecer aí um mínimo de justiça, de honestidade, de legalidade, é acreditar num conto da carochinha. Está mais do que claro que a única salvação, não só para o Lula, né? Nós vamos mostrar também que essa semana tem outros processos que têm outras ramificações. Não só do Lula, mas de todo o movimento operário, é a mobilização contra esses juízes. A mobilização, ela tem que se dar contra essas instituições. A ideia de que você... Porque quando o Lula foi condenado no TRF4, veio a ideia de que tem que respeitar a justiça. Não. Eu, por exemplo, não tenho obrigação nenhuma de respeitar a justiça. A justiça tem que respeitar a Constituição. Eu não tenho obrigação de respeitar ninguém. Se um policial, por exemplo, vamos respeitar as instituições. Um policial tortura uma pessoa na delegacia. Eu tenho que respeitar isso aí? Se a tortura em delegacias no Brasil é uma instituição, eu tenho que respeitar a instituição que promove esse tipo de sistema de repressão policial? As 1000 pessoas que foram assassinadas em São Paulo pela polícia no ano passado, eu sou obrigado a respeitar esse tipo de sistema? Eu sou obrigado a respeitar um sistema carcerário que trata as pessoas como se fossem animais e não seres humanos? Por que você é obrigado a respeitar isso daí? Ninguém é obrigado a respeitar nada disso. É uma ideia idiota. Que é gente que é a favor da repressão, da arbitrariedade, né, e tudo mais, coloca na cabeça dos outros que você tem que respeitar todos os desmandos que existem no país, tá certo? E só você que é obrigado a respeitar tudo, enquanto que todo mundo passa por cima de tudo. Ninguém é obrigado a respeitar a decisão do Moro, que se revelou ser um agente de empresas multinacionais, estrangeiras, né? O que nós somos obrigados seria exigir, se houvesse um funcionamento do regime, que ele fosse investigado pelas relações que ele tem com essas empresas estrangeiras.
Empresas que têm interesse, inclusive comercial, no petróleo brasileiro. Essa investigação era obrigatória. Não aconteceu, por que eu tenho que respeitar tudo isso? É uma palhaçada. Nós temos que respeitar a decisão do TRF4 que condenou o Lula sem provas. Nós vamos ter que respeitar agora a decisão que vai colocar ele na cadeia, apesar de que os recursos não forem esgotados. E isso é uma coisa contra a Constituição? Não. É preciso uma reflexão nesse sentido para entender melhor o que é a relação da justiça, da legislação com o povo.